Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de novembro de 2024, o dia D, né? O dia D de divisor de águas, o dia de votar, né? O dia de torcer para que a história tome algum rumo menos, menos marcha ré. Curiosamente, isso não é coincidência, claro, vários canais que eu sigo, desde o Palavra do Dia, do dicionário Merriam-Webster, até outros canais de história no LinkedIn, né, aproveitaram para publicar coisas temáticas. E aí no Word of the Day, na Palavra do Dia do dicionário, eu aprendi a palavra psifologia. O que é psifologia? Né? Com essa sibilante, uma palavra tão sibilante. Psifologia é o estudo das eleições, porque a palavra psephos em grego quer dizer pedrinhas, quer dizer seixos. E aí você fala, bom, o que tem a ver pedras com eleições? É porque um joga pedra no outro? É porque todo mundo tem cabeça de pedra? Não, porque as eleições antes eram realizadas tanto na Grécia, né, o berço da democracia direta, né, quanto em Roma depois, também uma república, né, você manifestava o seu voto pegando uma pedrinha e colocando no lugar certo ali. Certo? Então você votava com pedrinhas, com pebbles, com pedregulhos, com seixos, não é? E é muito interessante que um dos canais que eu sigo, acho que é o Gareth Horner, se não me engano, um historiador, ele é um numismata, ele é um colecionador de moedas, e ele mostrou uma moeda ali, não sei se é da coleção dele ou não, uma moeda romana, que mostra justamente as pessoas votando. Então tem o que parece ser uma pequena passarela, né? Uma pessoa pegando uma pedrinha da mão de alguém, uma outra pessoa colocando a pedrinha nas caixinhas correspondentes. Extremamente interessante, eu nunca tinha visto isso, o processo de votação registrado com muito orgulho, inclusive numa moeda. Não é? É muito interessante porque a passarela, porque os romanos queriam deixar claro que quem está votando não tem ninguém ali enchendo o saco, né, e colocando uma faca nas costas nem nada, então o cara tinha que andar por uma passarela estreita onde não cabia mais ninguém para ele poder colocar o seu voto de maneira independente. Eu achei essa história absolutamente sensacional. Mas isso, já que eu falei aqui duas palavras que são relativamente carregadas hoje em dia, república e democracia, vale a pena fazer uma conexão pequena aqui com que a própria Sabine Hossenfelder, que é uma divulgadora de ciência, é a física mais mal-humorada do planeta, ela resolveu fazer um episódio também sobre a questão da democracia americana, quais são as falhas, quais são os riscos, e ela cita, eu já tinha ouvido falar essa história, né, que muitos dos eleitores do Trump alegam que não vem com esse papo de democracia porque os Estados Unidos não são uma democracia, né? Nós vivemos numa república. E os caras falam isso com um olhar profundo, né? Como se estivessem ali enunciando realmente o argumento definitivo, né? E aí ela fala um pouco a respeito da diferença, mas eu resolvi provocar o ChatGPT em mais uma conversa, a conversa, como sempre, excelente. Eu estou cada vez mais impressionado, ainda mais porque o ChatGPT ele é bastante capaz de entender piadas. Eu fiz uma piadinha no final e ele achou graça, não é? E ele explicou por que inclusive a piada é uma piada, o que realmente é bastante impressionante. A questão, segundo o próprio ChatGPT, eu perguntei, puxa, quando os eleitores do Trump falam que isso não é uma democracia, isso é uma república, o que eles querem dizer? Né? Porque não é só atrás da definição do dicionário de cada coisa, uma colocação dessas tem uma agenda, uma colocação dessas tem um objetivo, não é? E o ChatGPT, acho que me esclareceu bastante o que acontece. Segundo os eleitores de Trump, os pais da nação, os founding fathers, né, da nação americana que escreveram a Constituição inédita, né, veja, isso foi antes da Revolução Francesa, né, vale lembrar, não é? Eles tinham medo
da democracia direta? Veja, o que a gente teve durante algum tempo, século V, IV antes de Cristo ali na Grécia, foi um breve período de democracia direta. Democracia direta significa o seguinte: você não elege representantes, né? Você não vai eleger os deputados, não, os próprios cidadãos fazem as leis, tem processos ali de participação direta. Você pode ser sorteado para ser, sei lá, o secretário dos transportes, se é que tinha isso na Grécia, você pode ser sorteado, cara, era participação direta, as pessoas não elegiam a cada X anos alguém e saíam correndo, não é? Então, na verdade, as pessoas votavam nas questões diretamente usando os benditos pedregulhos, certo? Certo. E essa é a democracia direta que durou muito pouco tempo isso foi em Atenas, não foi na Grécia inteira, diga-se de passagem, porque não havia uma Grécia, havia só cidades que falavam grego, certo? Certo? É bom a gente lembrar, não é? Mas o que acontece é que isso foi um experimento muito curto, logo na sequência, outras formas não tão diretas assim de participação popular, né? Já em Roma, a questão da república é um pouco diferente. Você vota nos representantes e esses representantes vão fazer as leis. E esses representantes vão eventualmente eleger, é um processo indireto como é esse que existe nos Estados Unidos hoje, bastante indireto, por sinal, mais indireto que o nosso, não é? Mas então o que os eleitores do Trump estão querendo insinuar é que, veja, se os pais da nação, se eles quisessem que a América fosse uma democracia, eles teriam feito isso lá atrás, né? Eles não fizeram isso por medo. Medo. Vale lembrar que outros grandes filósofos da antiguidade que eu tenho um desprezo profundo, como por exemplo Platão, também tinham horror da democracia. Como assim o populacho, as pessoas vão decidir o que é bom para elas? Elas não têm noção. Isso tem que ser tarefa para filósofos como eu, né? Eu já estava querendo arrumar aí um sinecura, algum emprego para a vida inteira, né? Com trono, com tudo, né? Felizmente isso não aconteceu. Mas, então, sempre teve essa desconfiança com relação ao voto popular. Então, o argumento é que, olha, tá vendo? Os nossos pais da nação, eles tinham medo da democracia porque a democracia é muito desestabilizante. Você pode estar sujeito à tirania da maioria, à tirania da massa, né? Eles podem querer reverter tudo, fazer revoluções, onde já se viu. Então, eles construíram a República Americana, a República, justamente para evitar os perigos da democracia, né? Os perigos da desestabilidade, ou instabilidade, melhor dizendo, crônica da democracia. Ok, mas o que é interessante, aí eu até perguntei para o ChatGPT, eu falei, deixa eu entender aqui, né? Os caras, nos Estados Unidos você tem minorias, e que são realmente minorias, né? Você tem um país de 300 milhões de pessoas, a proporção de negros é muito baixa, não é como no Brasil que, né, a proporção é muito maior. Não, os caras são efetivamente minoria. Aqui, negros não são minoria, não são, né? Nem negros nem pardos, né? Mas lá são efetivamente minorias. Latinos também são minorias, imigrantes também são minorias. Se eles são minorias e se houvesse democracia direta, não tem como uma minoria virar o jogo. Estatisticamente é uma coisa, um absurdo estatístico, né? Se é minoria, o cara nunca vai ganhar, e na verdade quem está com tanto medo assim é justamente a maioria. Então, se eles são maioria, bom, em suma, não faz sentido nenhum, certo? Né? Eu até brinquei, aí tá aí o que eu falei da piada com o ChatGPT. Eu falei, acho que até uma coisa que deve complicar é que democracia começa com as mesmas letras de demônio, né? Então deve ser muito fácil demonizar a democracia, que é o que esses caras estão fazendo, né? E o ChatGPT achou graça, inclusive explicou um pouco a piada, eu achei curioso. Mas é muito interessante que esse argumento, fica muito mais transparente quando a gente percebe que isso é simplesmente medo da mudança, medo da perda de privilégio, né? É o que o Steven Pinker chama de progressofobia, né? O pavor que algumas pessoas têm de que, de repente, ela possa perder a sua condição de privilégio que ela tem por acaso, né? Muitas vezes por absoluto acaso, muitas vezes por injustiça, algumas vezes por mérito, né? Mas mesmo o mérito também nunca está desligado de uma questão de sorte, contexto, né? E um esquema um pouco mais amplo. Mas eu gostei dessa divisão, né? E você, o que você pensa a respeito? Aliás, é o que o ChatGPT sempre fala. E você, o que você pensa? Você quer continuar essa conversa?
mas é muito interessante ver quantos americanos morreram em guerras, né, justamente para tentar defender a ideia da democracia, da liberdade. E agora você tem metade do país jogando tudo isso pela janela, né, simplesmente considerando um clonezinho ridículo do Hitler. O Hitler já era ridículo, desculpa, o Hitler era ridículo. Vamos lá, o Hitler era completamente ridículo. Até na época, né, os poderosos achavam Hitler ridículo. É que infelizmente ele tinha muito carisma, mas ele era ridículo. Agora o Trump consegue ser mais ridículo, é mais ou menos como o Bolsonaro. É ridículo, não tem o que fazer, mas mesmo assim, né, as pessoas preferem, por alguma razão obscura, talvez medo, tem gente que explora muito bem os medos, né, tem medo e acabam voltando atrás e simplesmente jogando fora a luta de tantas, né, tantas gerações, tantos heróis, né? Aliás, falando em heróis e falando em conexões aqui, hoje apareceu para mim, sem mais nem menos, no Instagram, um rosto muito conhecido, que acho que infelizmente não é conhecido de vocês, porque vocês são mais novos. O rosto conhecido, uma carinha assim redondinha, com cabelo engraçado, com óculos enorme, é o James Burke, um gênio, basicamente um gênio. O James Burke foi o apresentador da série, acho que do documentário, se eu não me engano, com maior audiência, mais popular da história da BBC. Era uma série na década de 80 e eu me lembro eu estava vivo, muito vivo, tinha 20 e tantos anos na década de 80, e eu me lembro de ter assistido alguns episódios e aquilo, estourou assim, nossa senhora, né? Blew my mind, como se diz em inglês, né? Pirei o cabeção, como se diz em português castiço, né? Eu fiquei, eu não assisti todos os episódios, né? Porque afinal era num certo horário, nem sempre você estava em casa, você não tinha essa coisa do YouTube, das coisas on demand, né? Sob demanda. Mas eu achei aquilo o máximo, nunca vou esquecer de algumas coisas que eu vi e tal. Pois bem, apareceu ali o James Burke para mim em um episódio da série Connections, a série que ele tinha na BBC, chamava Connections. Ele é um historiador da ciência, está vivo ainda. Se eu não me engano, ele acabou de fazer uma segunda temporada na Curiosity. Curiosity é uma outra plataforma de streaming voltada para ciência e conhecimento, não para baboseira. E ele está bem velhinho, eu não sei se eu vou querer assistir, porque eu me lembro com muito carinho da primeira. Né? E ele tinha uma capacidade simplesmente extraordinária, que acho que me inspira todo dia aqui no radinho, que é traçar conexões, né? Ver ressonâncias, ver como uma coisa é consequência da outra, como tudo se conecta. Né? E esse episódio que eu vou mostrar, vou dar o link para vocês aqui no Instagram, começa com ele segurando na ponta do dedo um negocinho quadradinho pequeno, é um chip de computador. Certo? Naquela época, um chip daquele tamanho, naquela época, acho que não dava nem para jogar ping-pong. Né? Mas, veja, ele fala, esse chip aqui vai trazer tantas mudanças que vai mudar a própria natureza do trabalho. Graças a esse chip aqui, isso em 85, quanto tempo demorou para chegar à internet? Bom, pois bem, graças a esse chip aqui, você vai poder trabalhar sem sair de casa. Aí ele começa a pensar, caso você consiga trabalhar sem sair de casa, quais são as implicações? Né? O que isso muda puxa, você não vai mais precisar dirigir para o trabalho, você não vai precisar mais, nos prédios do centro, você não vai ter mais um prédio no centro de escritórios. Como é que vai ficar tudo isso? Agora você vai estar trabalhando em casa, como é que isso vai impactar a sua relação afetiva? Você está trabalhando em casa, o que acontece quando acaba o expediente? Você está sozinho, né? E aí ele vai traçando um monte de paralelos em que ele mostra, olha, você tinha antes, veja, se você olhar uma cidade, se você olhar a arquitetura, ela é um livro aberto. Né? Antes ele vai para São Francisco, né? Tudo isso está sendo feito em São Francisco, nos Estados Unidos, talvez porque ali seja o Vale do Silício, não é? E ali ele mostra, olha, uma cidade é um livro aberto, né? Eu estou vendo aqui essa parte antiga de São Francisco, eu estou vendo casas muito bonitas, estou vendo templos religiosos, eu estou vendo aqui uma estátua de um homem que era considerado na época uma inspiração, né? E o que você tem hoje são caixotões de vidro impessoais, né? Em que de repente, veja, antes você consegue ler na arquitetura antiga ética, valores, né? Reconhecimento, inspiração. Agora, o que você consegue ler nessa arquitetura da Faria Lima? Ele não falou Faria Lima, isso sou eu, certo? Na época, na década de 80, Faria Lima mal e mal tinha um shopping em Iguatemi. O que você lê?
existe alguém está fazendo status aí para os grandes homens que inspiraram, né, a civilização? Não, então eu vou dar o link para essa história toda. Eu achei de um poder de visão, um poder visionário tão inacreditável, o cara em 85 já conseguindo imaginar quais seriam os desdobramentos de você ter computadores, não só computadores, mas computadores conectados, connections, vamos lembrar, não é? Conectados, e que isso ia influenciar a maneira como a gente trabalha. E aí ele coloca uma palavra que eu acho extremamente interessante, ele fala, isso vai nos fragmentar, porque vamos estar todos isolados e sozinhos. Né? O que sociedade vai ser essa com as pessoas desconectadas? Pois bem, estamos agora aqui praticamente 40 anos depois, não é? E a gente está vendo o que está acontecendo. Né? Acho que não sei se ele chegou a prever bolhas, né, de informação. Aliás, eu acabei de, parte aqui da conversa com o ChatGPT, ele me deu essa explicação toda, aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, o ChatGPT, eu me pergunto, né, se quando um eleitor normal do Trump, que é um medíocre, se ele consegue, um médio, é claro, tem eleitores mais ilustrados que fica até mais difícil de entender, é mais fácil de entender para mim, né, a América profunda, aquelas pessoas profundamente desinformadas. Né, mas quando o cara repete essa história que estamos numa república e não numa democracia, será que eles entendem o que eles estão falando? Ou eles simplesmente estão repetindo o que vem de canais polarizados? E o que o ChatGPT fala é justamente isso. Ele falou, olha, deve ter um ou outro ali que entende, não é, né, estatisticamente não é impossível, não é? Mas o que acontece é que todo mundo hoje vive em câmeras de eco, né, viés de confirmação. Né, você está sendo alimentado com coisas que só confirmam aquilo que você já acreditava. Né, você está engolindo coisas já bastante manipulativas, né, bastante, digamos assim, feitas com muita ciência para manipular os seus medos, as suas ansiedades, as suas incertezas. Né, então isso realmente diminui a capacidade das pessoas, né, de terem um pouco mais de profundidade. Então muito provavelmente eles estão sendo bastante rasos. Né, e já que eu falei aqui de improbabilidade, eu vou dar um link aqui para um artigo interessante sobre criancinhas de 2 a 3 anos. O que os caras perceberam? Que se você estiver ali interagindo com crianças pequenas e você mostrar uma coisa completamente impossível, isso vai tornar as crianças imediatamente interessadas, elas vão ficar, como isso pode acontecer, e tudo o que você ensinar depois disso, qualquer informação nova, elas vão reter melhor. Por outro lado, né, bom, e daí que eu faço com isso? Não, por outro lado, assim, se você mostrar algo, ao invés de ser algo impossível, algo improvável, mas que é possível, né, isso não causa espécie, então a criança nem fica mais curiosa nem nada. Mas o que é muito interessante aqui é como é que uma criança de 2 a 3 anos, né, sabe o que é possível ou o que é impossível. E aí está a grande sacada. Né? Na verdade, a nossa estar no mundo é começar a aprender instintivamente, naturalmente, como as coisas funcionam. Você não sabe física ainda, você não sabe matemática ainda, mas você já percebeu que se você largar alguma coisa, ela cai no chão. Né, se você, sei lá, se você apertar um botão, a luz acende. Você começa a perceber relações de causalidade. Você começa a perceber também o que é mais provável e o que é menos provável. Então, acho que o experimento que eles fizeram com as criancinhas é assim, você tem um cesto que tem brinquedos roxos e rosas. Né, roxos e rosas. E aí um brinquedo, um cesto que só tem coisas roxas. Tá? A criança percebe, tá. Aí você pega do cesto que tem coisas roxas e rosas, e você tira uma coisa rosa e faz, a criança fala, e daí? Né? Eu sei que isso é só uma questão probabilística. Agora, se você vai no cesto que aparentemente só tinha coisas roxas e tira uma coisa cor-de-rosa, a criança imediatamente fala, uau, o que acabou de acontecer aqui? Né? O que é extremamente interessante, porque reforça essa noção que está por trás, para quem aqui é um pouco mais nerd, probabilidade bayesiana, né, redes neurais, etc. e tal, que acho que da própria maneira como o próprio ChatGPT aprendeu o mundo, sobre probabilidades, algumas coisas, né, são mais prováveis ou improváveis, se conectam, não se conectam, etc. e tal. Mas é interessante ver o fator que a descoberta, a surpresa, aquilo que contraria a sua expectativa pode ter. O que é muito
assim, para mim é uma coisa ainda difícil de entender, é porque à medida que a gente envelhece, né, à medida que a gente amadurece, se é que a gente amadurece, é só um modo de dizer, mas a gente começa a funcionar ao contrário, né? Quando aparece alguma coisa que deveria colocar em xeque tudo aquilo que você pensa, você simplesmente descarta e volta para sua bolha. Você vai achar, não quero saber disso, pelo amor de Deus, não quero saber, eu vou voltar para minha bolha de certezas. Né? A gente comentou ontem aqui, eu desabafei bastante com a minha dificuldade muito profunda, né, de lidar com a questão de fé. Fé é justamente aquilo que, quando você mostra uma evidência gritante em contrário, algo que pela fé seria completamente impossível, né, a fé se reforça. Né? Então a gente acaba criando, a gente tem esses vieses de confirmação, eles acabam preponderando de uma tal maneira, né, que pronto, você se fecha e não aprende mais absolutamente nada e vai assistir, sei lá, o Fox News, né, ou vai ouvir algum podcast de algum influencer bolsonarista completamente insano. Né? Mas felizmente, ainda sempre, né, houve pessoas que, quando vem alguma coisa completamente inesperada, né, fala, que cacete, que diabos, what the fuck, como é que isso pode ter acontecido? E vão atrás para descobrir o que está por trás disso. Isso se chama, entre outras coisas, ciência. Né? O cientista é aquele que, quando o cara está lá tentando fazer alguma coisa e vê um resultado completamente contrário a tudo que ele podia imaginar, o cara para, ao invés de falar, caramba, onde foi que eu errei, pelo amor de Deus, tomara que ninguém tenha visto, o cara fala, cara, que maravilhoso, como é que isso pôde ter acontecido. Né? Então, várias histórias que a gente já contou aqui no Radinho, de descobertas extraordinárias, vem justamente disso. Como é que isso pôde acontecer? E eu vou pegar isso como gancho por uma conversa que eu acho que foi simplesmente, sei lá, fascinante para mim. Né? Eu vou tentar investigar um pouco mais a respeito. Me parece uma frente bastante promissora de entendimento da vida. Foi uma entrevista de um cara que vocês sabem que eu admiro bastante, né? Se for para fazer estátua de alguém, acho que eu vou fazer uma estátua dele, que é o meu admiradíssimo Sean Carroll, e ele estava entrevistando quem, cara? Deixa eu ver se eu acho o cara aqui. Eddie Pross, que é um cientista. Ele estava entrevistando, então, Sean Carroll, o título é assim, Eddie Pross sobre dinâmica, estabilidade e vida. Quer dizer, toda vez que eu vejo algum cientista se aproximar de uma questão tão vital, sem trocadilhos, né, quanto a vida, né, uma nova abordagem que permita a gente entender como é que, de repente, a matéria inerte, né, se torna uma matéria viva, vamos parar tudo, e foi o que eu fiz ontem, né, uma conversa bastante longa, eu ouvi com bastante carinho, e foi bárbara. O cara está um pouco empolgado demais, ele escreveu um livro a respeito, né? Ele está achando que ele descobriu uma verdade, mas é muito interessante. Vamos ver se eu consigo aqui traduzir isso para vocês. Vamos lá. A questão é a seguinte, se você for um físico, né, você vai ter como no seu altar, como uma das coisas mais sagradas, você vai ter a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte, olha, num sistema fechado, né, considerar um sistema fechado sem nenhuma influência de fora, as coisas vão se desorganizar com o tempo, né? Elas simplesmente vão, naturalmente, se tiver ali uma energia dando sopa ali dentro, ela vai ser usada para desorganizar. Então, a tendência natural das coisas, isso é uma das leis mais invioláveis possíveis e imagináveis, é que as coisas vão se desorganizar, vão se tornar indiferenciadas, vão se tornar indistintas. Não é virar um sopão, né? Mais ou menos uma salsicha. Não é? Mas o que acontece é que não precisa fazer muito esforço para ver que eu estou vivo, eu sou uma criatura, né, você também, não é? De uma organização, mesmo o Trump, né, mesmo o Bolsonaro, todo mundo é criaturas de uma complexidade inacreditável. Peraí, então se o mundo tende a uma complexidade cada vez menor, né, você tem uma coisa indiferenciada, como é que você tem coisas que são complexas, né? Como é que você tem a vida, como é que a vida, a partir de criaturas cada vez mais simples, inicialmente muito simples, elas vão se tornando cada vez mais sofisticadas, como é que isso acontece? E não vale pensar aqui em intervenções divinas, né? O verbo pairando sobre as águas, que eu nunca entendi, outra história que eu nunca vou entender, mas tudo bem. Então, o que ele coloca ali é um conceito extremamente interessante, que é um outro tipo de equilíbrio,
Porque, veja, em física alguma coisa está em equilíbrio, sei lá, você larga, você tem uma cuia, você joga ali sei lá, uma pelotinha, né, uma bolotinha dentro da cuia, ela vai descer, vai ficar indo para lá e para cá, até que chega num ponto que ela para. Né, pronto, agora está em equilíbrio e vai ficar assim, não vai acontecer nada mais a respeito, certo? Certo. O equilíbrio como uma coisa estática. Ou então também pode ter um equilíbrio também que fica rodando sem parar, mas, por exemplo, os planetas girando, eles estão lá, tá lá girando, certo? Certo. Então tá lá, não vai acontecer nada, certo? Mas o que acontece é que talvez esses cientistas tenham descoberto um novo estado da matéria. Um novo estado químico da matéria, que eles estão chamando de um equilíbrio dinâmico cinético. O que quer dizer isso? Né? Vamos lá. Quando eu falei que as coisas tendem à desordem, à desorganização, à indiferenciação, eu falei de um sistema fechado, em que não está entrando nem saindo nada, certo? Certo. Mais ou menos com a cabeça de muitas pessoas que votam em candidatos que eu jamais vou entender. Ok. Agora, o que acontece na Terra é um pouquinho diferente. O que acontece na Terra é que nós temos aqui o nosso planetinha, temos aqui a nossa biosfera, temos a atmosfera, tem um monte de coisa, estamos aqui fechadinhos, mas a gente está recebendo o tempo todo energia do Sol. É isso. Então nós temos uma fonte externa de energia. E, então o princípio da entropia já não é tão assim, veja bem, né? Se você pegar o sistema solar inteiro, você pode aplicar a segunda lei, mas se você pegar só um planetinha, não dá para aplicar a segunda lei porque não é um sistema fechado. Está entrando energia de fora, está entrando energia grátis de fora. E o que eles perceberam é que quimicamente é possível você construir um tipo de equilíbrio que, enquanto tiver energia entrando, esse equilíbrio ele é dinâmico, ele vai o tempo inteiro girando, ele vai o tempo todo funcionando sem parar. Ele pode um belo dia descobrir como se replicar, e um belo dia ele pode descobrir como evoluir, e um belo dia vir à vida. Mas isso só é possível, essa complexidade crescente só é possível porque você está injetando energia o tempo todo. Né? Pode ser energia do Sol. Talvez a vida na Terra tenha inclusive começado não com a energia do Sol, mas com a energia lá do fundo dos oceanos. Você tinha aquelas chaminés quentes pra caramba, né? Energia vulcânica. Né? Mas se você tem uma fonte de energia constante, isso pode criar um tipo de equilíbrio que é um equilíbrio que não é equilíbrio estático, não é que você virou um diamante, não é que você virou, uma pepita de ouro e nunca mais vai mudar. Não, é um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio fluido, que inclusive pode assumir várias configurações. Ele dá um exemplo específico que se você for um químico, claro, né, fazer em laboratório, que é caso você queira fazer um éster. Não é Esther Williams, não é o nome de ninguém. Éster é uma substância química, é um composto orgânico, eu não lembro mais os detalhes. Mas para você fazer um éster, todo mundo sabe como é que faz, você pega ácido carboxílico, você pega um tipo de ácido, faz isso e aquilo, bum, virou éster, certo? Certo. Se você desligar o foguinho ali, parou. Certo? Certo. Mas o que acontece? Se você mantiver a energia o tempo todo, você pode entrar num estado em que, ok, o ácido virou éster, mas um pouco do éster vira ácido e isso vira um loop e isso vira, na verdade, inclusive uma outra substância, vira um gel muito estranho, com outras propriedades. Enquanto tiver energia, né, funcionando, esse gel, você pode mudar um pouco a proporção de um para cá, um para lá, ele se comporta de outra maneira, mas é um estado que só existe enquanto houver energia. Então, ele vai usar esse princípio para tentar explicar, a origem da vida, 2, e ele vai acabar chegando até na própria consciência. Uma consciência que, segundo ele, que eu também acho bastante interessante, não é um monopólio, obviamente, dos seres humanos, a imagem e semelhança não sei de quem. Alguém com dor nas costas, pelo visto, ou com dentes ruins também, não é? Ou com calvície também. Mas a questão da consciência, que é simplesmente você ter, uma bactéria que vive, obviamente, num meio, né? Ela percebe onde estão as coisas que interessam, ela percebe as coisas que a ameaçam, ela percebe o seu estado interior, eu preciso me alimentar, então, portanto, eu vou naquela direção. Então, na medida que a vida vai se organizando desde o começo, e o que é mais interessante aqui, parece a história do Connections, lá do James Burke, é que é uma visão da vida que não é um fenômeno isolado, não é uma alma trancada num corpo, não é uma energia vital esquisita, não. É intrinsecamente
conectada a tudo que está à sua volta, a energia que ela está recebendo do alimento, está conectada à composição, tudo do que acontece à sua volta. Ele vai montar, eu não vou conseguir resumir aqui essa história toda, achei muito inspirador, vou dar o link para vocês para a conversa toda, eu vou pesquisar mais a respeito, mas eu vou trazer mais informações, porque eu acho que é uma excelente linha de investigação. Né? A ideia de você imaginar a vida não como, sei lá, como uma coisa física, mas como praticamente um fluxo contínuo. E eu acho que uma imagem interessante, ele não usou essa imagem, ele usou outras, mas eu posso, a imagem que ele usa é de uma fonte. Imagina que você vai num parque e tem aquela fonte que você tanto gosta, com aqueles jatos no ar, certo? Legal, aí você volta 3 dias depois, a fonte está ligada, o mesmo jato no ar, mas se você parar para pensar, veja bem, não é a mesma água. Certo? Não é a mesma água, não é. Então tudo ali é novo, tudo ali é completamente novo, mas você ainda continua reconhecendo como fonte, ela continua funcionando da mesma maneira, porque as interações ali são regidas por leis que são daquele jeito, então você sempre vai ter a fonte. Se você desligar a pressão da água, a fonte cai. Né? É muito parecido com uma forma viva, porque, por exemplo, se você não me vê, vamos supor que a gente já tenha se conhecido presencialmente, né, pessoalmente. Se você não me vê há alguns anos, vamos pensar antes da pandemia, você fala, Renê, nossa, que bom te ver. Vê o que, cara pálida? Porque os meus átomos não são mais os mesmos. Né? O seu corpo inteiro está num processo contínuo de renovação. Né? Depois de alguns anos, pouquíssimos átomos no seu corpo são os mesmos. O resto trocou tudo. Os átomos do seu intestino, se bem que isso não é de interesse de ninguém, né, não é nada que ajude você a reconhecer alguém, estão sendo trocados diariamente. Você as células da tua pele, que saudade da pele de fulano de tal, de fulano de tal. Bom, essa pele está sendo renovada o tempo todo. Você está perdendo milhões de células mortas o tempo e está sendo renovado o tempo todo. O cabelo está crescendo o tempo todo, não é mais o mesmo cabelo. Acontece que simplesmente a complexidade, né, da sua forma viva, ela está o tempo todo absorvendo energia, absorvendo matéria, não só energia, matéria, e está fazendo isso, organizando isso de uma maneira que é dinâmica, que não é estática, você não é uma estátua, né, você não é sempre o mesmo, e isso vai continuar até que, obviamente, não continue mais. E aí o que vai acontecer, você vai se desfazer. Ponto. E é isso, né? Você vai devolver os seus átomos todos, porque eles têm muito mais o que fazer, né, do que ficar assistindo o YouTube. Então, vejam que eu acho uma visão tão interessante, porque para mim isso casa com filósofos que já perceberam essa noção do fluxo, do devir, da transformação contínua, né? Já perceberam há muito tempo. Você tem Spinoza falando, olha, o universo não existe, só existe o universo, não existe nada transcendente, não existe outro mundo, não existe, seja lá o que for, espiritualidade, não tem esse mundo só, mas esse mundo, tudo que você vê, ele é praticamente um fluxo contínuo de uma potência, tem uma potência acontecendo, uma potência que vai se desdobrando desde o começo do universo, uma potência que vai criando vários modos de existência. Então, Spinoza tem essa ideia de um fluxo permanente de uma energia que vai criando complexidade. Quando você pega Heráclito, esse é grego mesmo, né? Heráclito também já dizia, olha, você não entra 2 vezes no mesmo rio porque o rio mudou e você mudou, né? E aí eu não sei se a mocinha gostou da sua conversa ou se foi, de repente, dar uns beijinhos no surfista, não sei. Mas o que acontece é que você percebe que já tem lá atrás, né, e outros grandes pensadores, né, que de repente já estavam intuindo essa natureza profunda do universo, da vida, dos corpos, de tudo, né, e que não tiveram tanto ibope assim, porque o Platão, que pensa em coisas eternas, coisas imutáveis, coisas que duram para sempre, coisas que não são desse mundo, alguém como Platão que tem desprezo desse mundo, porque esse mundo que a gente vive não é um mundo verdadeiro, né, porque esse é um mundo em que as coisas acabam. Então, veja, para muitas pessoas, as coisas acabarem é um sinal negativo, é uma coisa ruim, né? Por que as coisas não são eternas? Porque não tem como ser, o único jeito das coisas persistirem é através dessa mudança contínua, é através desse fluxo. Pensa num redemoinho no mar, você olha lá e vê um redemoinho, certo? Certo. Tá lá o redemoinho, certo? O redemoinho é feito de alguma outra coisa? Não.
É só o mar, é só a água do mar que de repente está num certo modo ali que se autoalimenta enquanto tiver energia, aquilo existe. Na hora que não tiver mais, se dissolve, o que parece um pouco aquela história budista, né, que a individualidade é uma ilusão, né, que na verdade você é simplesmente um vaso cheio de água dentro do oceano, a hora que o vaso quebra, a água volta para o oceano. Bom, ok, mas deixa o Buda para lá, que o Buda também não gostava muito dessa história da transitória, ele achava que tudo era transitório, mas não achava isso legal. Né? Eu acho legal, eu acho que é a única maneira de olhar para esse mundo com alegria, é a única maneira de você olhar com esse mundo não com desprezo, ou de se perguntar, por que isso aconteceu comigo, será que é uma provação porque eu fiz uma prece e não fui atendido, eu não sei, né? Eu achar que a gente veio aqui para sofrer, eu acho muito mais leve, muito mais alegre, né? Você acreditar, não é nem acreditar, é constatar que a essência da vida é justamente esse fluxo contínuo que vai se diversificando. E aí esse cara, o Andy Pross, ele coloca um ponto interessante, 2 pontos muito interessantes. Primeiro, ele acha que a evolução não é cega. Né? Muitas vezes eu já falei aqui, não, a evolução são mudanças completamente aleatórias, né, na reprodução, e isso algumas sobrevivem, outras não, e curiosamente isso acaba, né, promovendo a evolução de uma espécie. Ele coloca que desde sempre existe uma direcionalidade na evolução. A direcionalidade, ou seja, aquilo que é preferencial, é a persistência. Como é que alguma coisa dura mais no tempo? Como é que alguma coisa, alguma informação persiste? Então é interessante porque vida é aquilo que persiste. Né? Quantas extinções já teve nesse planeta? Bom, morre quase todo mundo, morre dinossauro, alguns viram galinha. Mas, cara, a vida é essa absoluta persistência, é essa absoluta transitoriedade enquanto houver uma fonte de energia externa, a fonte que a gente tem é o Sol, né? A gente está aí alterando esse equilíbrio de maneira irreversível. Aliás, só para dar um toque aqui interessante, os cientistas estavam intrigadíssimos porque com todas as campanhas, Greta Thunberg, eu, Radinho, tudo, né, os níveis de gases de efeito estufa estão subindo para caramba, sobretudo por conta do metano. Sobretudo não, o gás carbônico continua sendo lançado em quantidades bíblicas, mas o metano de uma hora para outra, estourou, muito metano sendo produzido. De quem será que é a culpa? São indústrias na China? Será que é a indústria do gás natural nos Estados Unidos? Será que é o fracking? Que diabos está promovendo o metano? E aí a grande suspeita é que o metano esteja sendo produzido por micróbios, tanto na barriga das vacas quanto, mas sobretudo micróbios do solo. O que acontece é que como a gente bagunçou esse equilíbrio do planeta, né, o equilíbrio que estava mantendo a temperatura razoável e a vida funcionando dentro de certas condições, né, a gente está derretendo a tundra, a gente está derretendo o permafrost, a gente está derretendo geleiras, micróbios que estavam congelados. Opa, que legal, agora tem um monte de coisa decomposta, eu vou produzir metano que nem um louco. Isso não é uma boa notícia porque significa que quanto mais efeito estufa tem, mais você deixa os micróbios felizes, mais metano eles vão fazer. O metano a curto prazo ele é 80 vezes pior que o gás carbônico, então a nossa absoluta ignorância de como tudo se conecta nesse planeta, a nossa absoluta ignorância, né, de como a vida depende da vida, você não dá para pensar só da nossa primazia, né, de seres humanos para quem esse mundo foi dado de presente, um presente meio esquisito, né, não adianta porque tudo se conecta, está tudo conectado. É muito difícil dizer onde uma coisa começa, outra coisa termina, né? Se conecta em termos da energia que vem do Sol e vai passando pela cadeia toda, né, até chegar ao seu prato, né, dos materiais que estão entrando e saindo, as reações químicas. É um processo que começou alguns bilhões de anos atrás, né, que mudou o próprio planeta. E tem até uma questão interessante aqui. Ele faz uma colocação que eu achei ótima, que a gente tinha um certo paradigma que o DNA era a chave de tudo, né? O DNA que é o manual de instruções e faz tudo funcionar. Ele falou, cara, se você pegar DNA e der tudo o que ele precisa, não vai acontecer nada. O DNA sozinho não faz vida. O DNA é uma biblioteca. Né? Então, o que talvez seja mais característico da vida, ele vai entrar em detalhes, o RNA, etc. e tal, mas o que ele vai contar é que, veja,
a vida altera o DNA. A célula, não só o DNA altera a célula, mas a célula altera o DNA, e ele vai contar ali que, por exemplo, bactérias, quando elas são expostas a algum vírus e elas não morrem, né, o que elas fazem? Elas pegam um pedacinho do DNA do vírus e copiam para dentro do seu próprio DNA, né, para na próxima vez elas conseguirem reagir melhor quando reconhecerem aquele mesmo pedaço. Ou seja, bactérias conseguem atualizar, fazer tipo um Windows Update, né, um Apple, sei lá, um update do Apple OS, etc. Sim, conseguem aprender com os inimigos, conseguem aprender com aquilo que acontece, elas reescrevem o seu próprio código genético. Eu achei isso tudo de uma beleza extraordinária. Pena que, infelizmente, a gente está demorando tanto tempo assim para juntar as peças, para conectar Lé com Cré, né? Muitas ideias estavam soltas aí desde o começo da civilização, né? A gente, infelizmente, preferiu acreditar em essências, em coisas eternas, em coisas que não mudam nunca, né? A gente preferiu achar que esse mundo é um lixo, que esse mundo é sofrimento, que esse mundo é provação, que esse é um mundo de dor. Não é sem reconhecer essa potência absolutamente extraordinária, né, essa potência transformadora que vai se diversificando e criando cada vez mais complexidade o tempo todo. Eu acho isso mais bonito que qualquer outra narrativa, né? Agora vamos ver se por acaso agora a sorte está lançada, vamos ver se o que vai acontecer hoje é o impossível ou o improvável. Né? Mas a América tem sido uma caixa de surpresas, nem sempre positivas, mas eu vou aqui ficar muito, muito, muito feliz se a gente conseguir enterrar o Trump no lixo da história. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Agradeço de coração aos 14 remanescentes super raríssimos que continuam apoiando aqui financeiramente, do jeito que bem entender, com a quantia que quiser. O Radinho, mantenha sua autonomia, liberdade de pensamento e transparência e honestidade e paixão, porque nós não somos monetizados, a gente não se pauta por dinheiro, nós não temos patrocínio, aqui a gente é movido por, digamos, né, uma outra energia, uma energia que aparentemente não se esgota. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, um grande abraço e até amanhã.